Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos dá esse tempo onde já cantamos, onde já cumprimentamos os nossos amigos e irmãos, onde podemos ouvir. E agora, Pai, diante da Tua palavra, pedimos a Tua direção e a ministração do Teu Espírito. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem fala, e é o Senhor, Pai, também que toca o nosso coração. E queremos ser terras férteis, onde a Tua palavra possa germinar e produzir frutos. Te agradecemos e te pedimos, Pai, por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei quantos de vocês já ouviram este trecho ou este versículo, e normalmente a gente fala esse texto. Eu estou falando, a gente fala porque eu sou pai e líder de adolescentes e jovens. E normalmente a gente fala isso para os adolescentes, mas prevendo o futuro. Olha, vê lá onde que você vai pôr os seus pensamentos, a sua cabeça, os seus objetivos, guarda o seu coração, não vai entrar por caminhos que você vai se arrepender. E nós, como pais, nós ficamos mais assim ansiosos, né? Porque a gente sabe que a dificuldade, qualquer coisa pode entornar o nosso caminho dos nossos filhos. E aí, relembrando, eu não sei quantos de vocês relembram o tempo de juventude e tiveram a oportunidade de ir em acampamentos, e igreja também mencionava esse versículo: guarda o teu coração, pois dele depende a tua vida. E é interessante que é um contraponto, porque muitas vezes, e na mídia, a gente ouve falar: faça o que está no seu coração. Para onde o seu nariz está apontado, vá em frente. Você tem que ser feliz. Você tem que buscar a sua felicidade. E às vezes, muitas vezes, independente do que os outros ou do que alguém possa sofrer, busque a sua felicidade. O seu coração está te apontando por um caminho, os seus desejos, vai por esse caminho. Mas sabe que, pensando bem, e quando eu fui escalado para falar essa manhã, e nós abordamos esse assunto com os adolescentes. E eu percebi que é algo que não é só os adolescentes que precisam guardar o coração. É o ser humano. Independente da fase da vida, ele deve guardar o seu coração. Eu agora que estou indo para o 100º ano, é isso aí. 100º? Não. 60º, é que era mais difícil falar, 100º foi mais fácil. Valeu, moçada. A gente tem que guardar o nosso coração, porque além de seres pensantes, aonde nós usamos o nosso cognitivo, nós não somos só massa pensante, como também não somos só coração. Há uma integração de um ser integral, aonde tanto o pensamento como não somente o sentimento, mas os desejos mais profundos que estão em nosso coração. Os sentimentos estão à tona, mas quando a gente vai refletindo e vai buscando, nós vamos conhecendo os desejos que realmente permeiam e direcionam o nosso coração. E isso é algo que nós fazemos independente da fase da vida. E isso vai nos tornando, quanto mais o tempo passa, quanto mais maduros a gente vai ficando, e a gente vai percebendo com mais nitidez que muito das coisas do qual nós escolhemos não foi porque a gente pensou, é porque os nossos desejos lá do fundo do coração nos levou a isso. E nos levou a tomar passos e a encaminhar isso.
É como Agostinho diz que os nossos desejos, nosso coração é como um norte, como uma bússola, que nos leva e leva o nosso coração, a nossa caminhada de vida. Só que a gente percebe que o nosso coração muitas vezes está desorientado. Desorientado no seguinte aspecto, de que os nossos amores muitas vezes nos levam a nos prejudicar. Se nós amamos a nossa reputação mais do que a verdade, uma hora nós vamos mentir. Se nós amamos ganhar dinheiro mais do que a nossa família, os nossos filhos, certamente, nós vamos deixar de cuidar dos nossos filhos. E muitas vezes a gente sabe que não pode ser assim, mas nós somos levados. É interessante o espaço que há entre a teoria e a prática nessa questão. Eu não sei com você, mas comigo muitas coisas eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu preciso acertar os meus desejos e acertar o meu coração. E como é que a gente conhece? Como que a gente percebe os desejos e aquilo que está no coração para que possamos realmente guardar o nosso coração? É quando percebemos os nossos hábitos. Tem coisas que nós fazemos e fazem parte dos nossos hábitos que nós nem pensamos. Assim também o nosso coração, ele nos dá a percepção aonde estamos, de acordo com aquilo que nós temos de hábito e naquilo que nós fazemos. Só que, eu não sei você, mas eu sei que para mudar hábitos é uma coisa muito difícil. Eu estou numa fase agora, não falei ainda para ninguém, mas eu estou numa fase de diminuir sal, aí Dona Ruth, diminuir o sal e o açúcar. A gordura é boa, faz bem, energia, ainda estou naquela fase. Como é difícil, porque nós adquirimos o hábito, aquilo que foi nos ensinado, e parece que se a comida não tiver aquela pitadinha de sal, que eu estou acostumado, que a minha mãe me deixou, e assim por diante, parece que a comida não tem sabor. E as pessoas falam, olha o colesterol, olha a pressão, e até então, beleza, mas eu estou disposto a mudar os meus hábitos. Agora, a gente percebe que a tendência nossa é em relação aos nossos amores, e principalmente em relação ao nosso amor a Deus. Por isso que Jesus fala que qual é o primeiro mandamento, que pode ser dividido em duas partes, ou você pode falar que é os dois mandamentos mais importantes de toda a palavra, que resume toda a vontade de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar. E você percebe que nós fomos criados como seres amantes, ou seres feitos para amar. Isso também é um reflexo do quê? Daquilo que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Deus é caracterizado por um Deus de amor. Deus convive e ama. E o amor dele é demonstrado não somente na teoria, mas na prática. Em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 9, você vai perceber ali que Deus nos amou e mandou o seu Filho. Em João, capítulo 3, versículo 16, o famoso versículo que é mundialmente conhecido, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele direcionou todos os seus anseios, os seus desejos para a humanidade. E isso reflete a nossa condição. E isso reflete a nossa caminhada. Por isso, aonde está o seu coração hoje? Aonde estão os anseios e os desejos do seu coração que está norteando a sua vida e a sua caminhada de vida?
Essa é uma pergunta que eu faço constantemente para mim, porque como é fácil nós procurarmos satisfazer os nossos desejos independentes da ação e da presença de Deus. Porque nós queremos segurança, nós queremos algo que nos dê aquilo que necessitamos para ter a nossa segurança em relação ao dia do amanhã, porque não conhecemos o dia do amanhã, em relação aos nossos medos e os nossos anseios, ainda mais se você tem família, que você sabe que pessoas dependem de você. Aí o coração aperta mais ainda. Haja visto que se você ler a história do povo de Israel, você vai perceber que constantemente, apesar de Deus ter feito uma aliança com o povo, e a aliança resumidamente se constitui em quê? Obedeça os meus mandamentos, me adore, me ame, e eu vou fazer maravilhas no meio, vou fazer maravilhas com vocês. Vocês são o meu povo escolhido. E aí a gente vai trilhando a história de Israel, principalmente em Juízes, e a gente percebe que quando a coisa está bem, aí o povo começa a eleger outros ídolos, caminhar em outros caminhos, e Deus abandona. Você quer caminhar por esse caminho? Tudo bem, pode ir. E eles sofrem as consequências das suas próprias decisões. E são escravizados. E são martirizados. E quase destruídos. Na verdade, muita destruição aconteceu com o povo de Israel justamente porque abandonaram o amor a Deus e direcionaram o seu amor a outros seres criados por Deus. E quando eu leio essas histórias, o primeiro pensamento que vem à cabeça é como este povo não percebe isso. Eles não conseguem guardar o seu coração, mas a prática demonstra isso. A prática demonstra que facilmente nós esquecemos ou nós colocamos de lado aquilo que Deus nos determina e vamos procurar outros caminhos. E depositamos o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa adoração a coisas, a algo e não a Deus. E aí substituímos Deus em nossas vidas. E os nossos desejos nos levam muito por esse caminho. E é a hora de nós refletirmos, é a hora de nós voltarmos e olhar com mais atenção o que seria guardar o coração. Por que guardar o coração? Porque o meu coração, e muitas vezes me leva para caminhos aonde eu sou escravizado, eu sou destruído. E muitas vezes esses caminhos e esses desejos me dão um deslumbre falso de uma falsa felicidade, uma falsa realização, a uma falsa liberdade, aonde eu vou me sentir liberto e mais capaz, realizando os meus desejos, realizando as minhas vontades. E depois de algum tempo eu percebo que, na verdade, esses meus desejos me escravizaram, me destruíram e me levaram para longe de Deus. O que orienta a sua vida? O que leva você a fazer o que faz, o que leva você a ser o que é, o que leva você a viver a sua vida, porque ser humano é ser alguém que vive em prol de algo, de algum objetivo, de alguma meta. Viver a vida, se você for definir viver a vida, você sempre está em ação. E isso faz parte de nós como seres humanos. Assim também, isso também é uma característica
E a imagem e semelhança de Deus se reflete nisso. Mas para onde estamos sendo levados? Independente da fase, seja ela adolescentes, jovens, adultos ou pessoas de mais idade, independente da fase. Devemos sempre estar guardando o nosso coração, porque facilmente o nosso coração é levado por desejos que vão nos distanciar de Deus. Por isso que ele fala, olha, pois dele depende toda a sua vida. Haja visto que o próprio Jesus, ele mesmo enfatizou em Mateus capítulo 6, versículo 21, pois aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Ou aonde estiver o seu coração, está o seu tesouro. É certo que se você ler o capítulo 6, todo o panorama ali é em relação ao dinheiro. Mas se você perceber, ele está falando de um Deus que domina o coração. E aonde você deposita o seu tesouro aonde você vai encontrar a sua segurança, a sua satisfação, a sua realização fora de Deus. Por isso que ele exorta, não ajunte tesouros na terra, ajunte tesouros no céu. E quando eu era pequeno, eu imaginava a gente juntando tesouro no céu, e vinha uma pergunta, como é que eu posso juntar tesouro no céu? É muito distante. Não é um lugar, e quando a gente é criança, aquilo que é falado é concreto, a gente não tem a abstração. E com o passar do tempo, a gente vai adquirindo a abstração e a gente vai percebendo que a vida é aonde nós depositamos o nosso tesouro. Que é a nossa existência, aonde nós depositamos o nosso tesouro. E na existência de quem? Na existência de Deus. Agora, tem uma dificuldade. Se nós lemos em Mateus capítulo 7, versículo 20 e 23, nós nos deparamos com uma definição que Jesus está conversando com seus discípulos. Ele havia falado isso, falando que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai pela boca. E aí os discípulos mais intimamente com ele, e aí Jesus, vocês também não entenderam? Ele falou, não. E aí Jesus começa a explicar. O próprio Jesus diz que do interior do coração vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Por que Jesus determina esse caminho? Porque ele conhece, ele sabe que a maldade e o que é mal vem do nosso coração. E não adianta eu querer guardar o meu coração me isolando de tudo. Eu vou perceber que os meus maus pensamentos me escravizam e vão me levar a atitudes que muitas vezes eu vou depreciar, que eu não queria fazer. Então, a grande dificuldade é guarda o coração, mas como guardar o coração se o meu coração é fonte de vida, mas o que eu percebo é que a fonte de vida é para me levar para baixo. É para me levar para as trevas. Agora, é coerente. Por que é coerente? Porque há muito tempo atrás, nós viramos as costas para Deus e dizemos para Deus, fazer uma vida contigo, não quero. Quero fazer uma vida independente. Quero fazer uma carreira solo, não quero saber do teu amor, não quero saber da tua presença, porque eu creio e estou percebendo que isso limita a minha capacidade. Em Adão e Eva viraram as costas para Deus e toda a humanidade virou as costas para Deus. E isso se reflete em nós.
E isso se reflete nesta leitura que Jesus faz do nosso coração. Que o nosso coração, muitas vezes, e na maioria das vezes, ou sempre, nos leva para maus caminhos. Por quê? Porque a fonte do nosso coração é má. Como diz a palavra, nós nascemos em pecado vivemos, e carecemos da glória de Deus. Como resolver? Se eu disser para você que você tem que guardar o seu coração, se esforçar para se desvencilhar de tudo que é mal, pode ser que você tenha êxito, e eu creio que você vai ter um pequeno êxito na minha maneira de entender. Porque como a salvação e como a vida cristã, também ela é vivida não pelas nossas forças e não pelo aquilo que nós temos de capacidade, mas ela é vivida e alcançada pelo poder e pela capacidade de Jesus. Quando recebemos a Jesus, nós entendemos e aceitamos que recebemos pela graça. Acabamos de ouvir e cantar sobre isso. Mas a vida cristã também é vivenciada e é vivida pelo poder daquele que venceu a morte, daquele que vive eternamente e daquele que um dia vai voltar. E primeiramente nós devemos reconhecer que guardar o coração é impossível para cada um de nós sem Deus em nossa vida. Sem Deus nós não conseguimos guardar o coração, nós não conseguimos realizar a sua vontade. Haja visto que o próprio Espírito Santo habita em nós. E em Gálatas ele nos clama dizendo, olha, obedeçam à voz do Espírito. Porque obedecendo à voz do Espírito você vai para a vida. E obedecendo à voz do Espírito, você reorienta os amores do seu coração e você entende a realidade daquilo que Jesus te convida a fazer. A ordem de Jesus é para que nós alinhemos o nosso coração com aquilo que é da vontade de Deus. Os nossos amores sejam os nossos amores e os nossos anseios sejam os mesmos de Deus. O nosso querer seja aquele que Deus quer. Os nossos desejos sejam os desejos que Deus quer. E os nossos sonhos sejam os sonhos que Deus sonha para a humanidade, para cada um de nós. E almejar por um mundo onde Ele é tudo em todos. Mas esse ser tudo em todos começa individualmente no nosso coração, reconhecendo e nos capacitando naquilo que Deus é, através de Cristo Jesus para cada um de nós. E Ele é o único que conhece. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra é uma espada afiada que penetra e consegue discernir as intenções e os pensamentos do coração. A palavra nada mais é do que o próprio Jesus, do que a própria ação de Deus em nossas vidas, que muitas vezes penetra no nosso coração e consegue discernir e trazer à tona os nossos desejos. E nós podemos orar igual o salmista orou: sonda o meu coração, vê se em mim há algum mau desejo. Essa capacidade vem de Deus a cada dia. E aonde nós encontramos a nossa segurança, e aonde nós encontramos a paz, e a segurança e a serenidade, para depositar o nosso coração sem receio e sem medo, sabendo que Deus, Ele nos trará a segurança e a satisfação que nós necessitamos como seres humanos. Por quê? Porque Ele se deu por você e se deu para mim, por mim. Por cada um de nós, para que nele você tivesse o seu coração satisfeito.
satisfeito ao ponto de você dizer igual o salmista: se eu tenho Deus na terra, o que eu necessito mais? Deus passa a ser o seu tesouro maior. Deus passa a ser a sua segurança maior. Deus passa a ser a sua satisfação, independente das circunstâncias. E é interessante que Deus nos dá, na sua palavra, a possibilidade de escolha. Mas antes de nos dar a possibilidade de escolha, a palavra, Deus na sua palavra, ela é muito clara em nos direcionar, em nos clarear tudo que está implícito nas nossas escolhas. Você quer escolher andar pelos seus desejos do seu coração, pensando que esses desejos profundos, independente da minha presença, independente da minha vontade, do meu amor, vão te dar a paz e a satisfação que você necessita? Anda. Por outro lado, Ele nos convida e convida cada um de nós a cada dia a andarmos nos seus caminhos. E andar nos seus caminhos é depositar diante de Deus a nossa fraqueza e a nossa impossibilidade de guardar o nosso coração. Porque tem muitas coisas que acontecem ao nosso redor que deixam o nosso coração inseguro e com medo. E insatisfeito. E Ele chama e nos clama e nos convida e nos dá tudo o que é possível para que possamos escolher andar com Deus. Reconhecendo e usufruindo do poder e da presença de Deus a cada dia em Cristo Jesus. Essa é a mensagem reconfortante que este versículo que nós acabamos de ler: guarda o teu coração, pois dele depende a sua vida. E eu posso crer que eu não tenho condições de guardar o meu coração. Haja visto que Jeremias mesmo falou: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias capítulo 17, versículo 9. E depois ele diz lá: eu sou o Senhor. É o Senhor que pode guardar o nosso coração, é o Senhor que pode guardar o seu coração, para nos mantermos firmes no poder de Jesus, no poder de Deus, para satisfazermos, para fazermos a sua vontade e nos manter satisfeitos em Cristo Jesus. Deus nos convida. E como eu disse, Deus também nos dá a possibilidade de escolha a cada dia. Independente da nossa faixa etária ou da fase de vida que passamos, guarda o seu coração. Mas guarda o seu coração não na sua capacidade. Guarde o seu coração na capacidade daquele que morreu na cruz por você, daquele que venceu a morte e tem poder de guardar o seu coração. E não somente de guardar o seu coração, mas tornar o seu coração satisfeito, e satisfeito eternamente, aonde você encontra aquilo que que Jesus prometeu, a paz que excede todo entendimento. Aonde, somado à fé, podemos a cada dia ter a prática e a realidade de um coração guardado, mesmo diante das circunstâncias. Aonde está o seu coração? Você tem guardado o seu coração? Para onde o seu coração tem te levado? Para onde você tem sido dirigido? Eu gostaria que você saísse com essa pergunta nesta manhã, deste local.
e que você pudesse reconhecer que o guardar do seu coração está em Cristo Jesus, pois Ele venceu a morte e morreu na cruz. E tem poder para guardar o seu coração e guardar o seu tesouro até o dia final. Amém? Vamos orar. Senhor, ao mesmo tempo que a Tua palavra nos chama e nos chama à realidade, de uma realidade que nós comprovamos dia a dia, Pai. É que nós não temos capacidade, nós não temos força, nós não temos amor suficiente para guardar o nosso coração de caminhos maus, de fontes amargas, de caminhos de destruição, de caminhos de briga, de caminhos de discórdia, porque, Senhor, somos egoístas, porque do nosso coração flui aquilo que é impuro e muitas vezes nos leva e nos enganam trazendo uma imagem falsa, de uma paz falsa, de uma felicidade falsa, de uma satisfação falsa. Ó Senhor, guarda o nosso coração, Pai. Ó Senhor, reconhecemos que só o Senhor pode guardar o nosso coração, porque o Senhor conhece, e o Senhor, Pai, nos dá a possibilidade. Ó Pai, age, Senhor. O Senhor conhece cada um que está nesta manhã aqui e sabe o que cada um está passando. Talvez o coração de muitos estejam ansiosos, talvez o coração de muitos estão perdidos em satisfazer os seus próprios desejos e estão sofrendo, Pai, sofrendo as consequências de decisões levadas por esses maus desejos. Corações que estão enganados e buscam a sua satisfação distante de Ti. Ó Pai, que o Teu Espírito, que é Espírito de amor e graça, nos convença e nos traga, Senhor, para o Teu refrigério. E que possamos depositar no Senhor os nossos desejos a cada dia, e principalmente hoje, agora. E depositando isso, queremos dizer que, olha, confiamos naquele que venceu a morte, naquele que se revelou em Cristo Jesus e nos dá, e é Ele quem vai guardar o meu coração. Meu coração está guardado em Ti. Que cada um de nós possamos, não só nesta manhã, mas a cada dia, ter o nosso coração guardado em Ti. Assim Te pedimos, Pai, e assim nos colocamos diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.